Fala galera, Robson Lima aqui. Desculpa pela minha voz, antes de mais nada, tô me recuperando de um resfriado, mas essa questão não pode mais esperar. Vamos falar do IPEA. O IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ok? Ele é vinculado ao Ministério. E nesses últimos dias ele lançou uma pesquisa que falava sobre violência das mulheres. E vocês provavelmente já leram sobre isso no Facebook, já viram sobre isso no Fantástico. Enfim, vocês sabem mais ou menos do que eu estou falando. Que pesquisa é essa, Robson? Aquela dos 60 e tantos por cento de homens que dizem que a mulher merece ser atacada e tal. Pois é. Vamos lá falar sobre isso, né? Primeiras coisas primeiro. Essa pesquisa ela foi feita usando o Sistema de Indicadores de Percepção Social, o SIPS. Esse sistema ele é muito usado para o pessoal da saúde, né, do TO, da enfermagem, né, pessoal da saúde coletiva, né, em geral, o pessoal que trabalha com essa área. Eles devem estar mais familiarizados com isso, pela estatística também. A ideia desses indicadores é medir e do IPEA como um todo, ao fazer esse tipo de pesquisa, medir, tentar auferir a percepção brasileira das políticas sociais que estão sendo implementadas. Ou seja, não é tão estranho se você parar a pensar. Embora algumas pessoas vão argumentar que existem motivações mais políticas em argumentar, né, em lançar essa pesquisa agora, não duvido que há realmente certas coisas interessantes, né, pra gente. Mas eu não vou dirigir uma crítica ao IPEA, à instituição. Não vou fazer isso, não. É muito fora do meu alcance agora. Eu só vou falar sobre duas coisas, duas críticas que foram feitas a pesquisa que honestamente me pareceram muito fora de foco. Bom, então o que causou muito fuzuê, digamos assim, né, em relação à pesquisa do IPEA foi justamente a frase. Eu tenho a pesquisa do IPEA aqui comigo, tá? Tô olhando aqui pelo computador. Ela é facílima de achar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, então tipo, se você quiser baixar e ler por você mesmo, vá lá. Eu tô aqui, gráfico 24 e gráfico 25. No gráfico 24 diz: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas, em porcentagens. E aqui tem. Você tem que entender o seguinte, essa pesquisa ela dava uma frase e você tinha que dizer se concordava totalmente, se concordava parcialmente, se discordava parcialmente ou se discordava totalmente, ok? Então vamos lá. 42,7% das pessoas concordam totalmente que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Essa é a frase que foi dita. Vamos lá. Então as pessoas viram e dizem: Robson, porque você tem que entender, como excelentíssimo colunista daquela revista, não veja nem olhe, e o cara vai e me escreve um artigo dizendo, não um, mas vários. Embora vários pontos daqueles artigos sejam interessantes, esse não é. Infelizmente, é a principal ponto de argumentação. A palavra atacar, Robson, ela é muito polissêmica. O que isso quis dizer? Pois é. Não, eu acho que esse argumento já é muita loucura. O argumento que eu já vi por aqui, né, pela internet, é do Felipe Moura, né? O argumento basicamente dele é que a palavra atacar é muito polissêmica, então não quer dizer necessariamente estupro. E realmente não quer dizer necessariamente estupro, mas só porque uma palavra é polissêmica eu vou desconsiderar tudo que está sendo dito aqui? Então eu acho que é um argumento, na verdade, que apela muito mais para má fé e muito mais para uma interpretação tendenciosa, sabe? Que é justamente o que ele quer atacar no estudo, entende? Então eu não vou recorrer a isso, eu acho que isso já é muita loucura. Por mais que a gente possa ter nossas críticas do IPEA em relação à amostragem e tudo mais, basicamente a crítica que se faz é que são muitas mulheres, então não é uma amostragem representativa, porque 66% das pessoas entrevistadas foram mulheres, então isso não é representativo da população brasileira e tal lá. Ok, eu entendo essas críticas, elas são interessantes. E pra mim, justamente o fato de que são mulheres, a maioria dessas pessoas, é que é interessante. É isso que eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco foco. É bem verdade que a cobertura midiática disso também não contribuiu para que a pesquisa fosse colocada numa perspectiva mais correta, entende? E muita crítica deve rolar sobre essa aqui, enfim. Mas, basicamente, o que é importante? Você dizer que a palavra atacar na frase mulheres que usam roupas
que mostram o corpo merecem ser atacadas. Você me argumentar que atacar nessa frase é polissêmico demais, então poderia significar várias coisas. Você tem que entender que a mesma pesquisa diz que 90 e tantos por cento das pessoas concordam que homem que estupra tem que ir pra cadeia, não sei o que. Então você tem que entender que não. É muita má fé considerar que uma pessoa, que só porque a pessoa não tem um estudo formal, ela não está entendendo que esse atacado não é dar uma cantada, sabe? Tipo, por mais que a pessoa não me entenda, por exemplo, aquela cantada mais agressiva, aquela coisa do gostosa, não sei o quê, por mais que a pessoa entenda que não é isso, não, eu acho que isso já está muito loucura já. Isso já é muita má fé com a pessoa, sabe? É muita má fé argumentativa isso. Basicamente, como a pesquisa do sistema de indicadores de percepção social promove que o pesquisador vá na casa da pessoa no horário comercial, isso acabaria, como é que eu vou dizer isso? Isso acabaria tornando os dados pendendo para um lado, entende? Basicamente, quando você está em estatística, você quer fazer uma coisa que seja uma amostragem da população brasileira em geral, ok? Então você não quer que a tua pesquisa penda muito para um lado só. Você não quer que tenha muitos homens ou muitas mulheres, etc. Em regra geral, né? A não ser que você esteja realmente pensando em coisas assim. Quanto a essa crítica, por ter muitas mulheres, então não é muito representativa, eu vou dar o braço a torcer. Eu acho que isso realmente é uma coisa a ser avaliada. Mas pra mim, e eu vou dizer pra mim mesmo, enquanto cientista social, né, enquanto pessoa mesmo, eu acho que justamente o fato de que essa demografia tá cheia de mulheres é que é interessante, sabe? Quando você vê coisas do tipo, sei, uma pergunta, por exemplo, mulher que é agredida e continua com parceiro gosta de apanhar. Mais de 58% das pessoas discordam. Beleza, então você já está pensando aqui que, legal, então as mulheres já estão vendo isso aí, então você vê que, ao mesmo tempo que é uma pesquisa que diz o homem pode xingar e gritar com a sua própria mulher, 76% discordam. A mesma pesquisa que fala uma coisa dessas, as mesmas mulheres que dizem que a mulher deve ser atacada também são as que dizem que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. Olha que interessante, porque as mesmas pessoas que dizem que o Estado tem que intervir e prender mesmo estuprador são as mesmas pessoas que dizem que o caso de violência dentro de casa ele tem que ficar entre a casa, ser discutido entre a família. Embora as mesmas pessoas digam que mulher que apanha não gosta de apanhar, não. A gente está apanhando por algum motivo, ou então mulher que apanha deve ficar quieta para não prejudicar os filhos. 69% discordam totalmente. Então, tipo, é interessante esse tipo de contradição, sabe? Não só em termos puramente estatísticos, mas também, digamos assim, em direção a pensar uma certa pensamento feminista chama de cultura, né? Pensar o machismo enquanto cultura. O machismo não é necessariamente não é uma coisa, entende? O machismo ele é uma coisa cultural, sabe? Eu acho que é isso que as pessoas não estão meio que sacando sobre o machismo. E que as formas mais extremas de demonstração da superioridade, da suposta superioridade do homem sobre a mulher, como por exemplo o estupro, são apenas formas mais extremas de violências muito mais sutis, muito mais permeadas na sociedade, que às vezes a gente nem percebe mesmo, sabe? Não que eu vá transformar esse vídeo não é um libelo sobre a teoria feminista, eu vou fazer isso em outro momento. Voltando para o IPEA. Eu acho que as pessoas têm que ver isso. Então, no próprio relatório do IPEA diz as características da população, diz como a entrevista foi feita. Se você entende um pouquinho de estatística e tal, você pode ligar lá, ler. Não se esqueçam que o IPEA também lançou uma outra pesquisa que eu postei na página do Facebook, fazendo uma radiografia usando os dados de saúde, numa versão preliminar ainda, falando especificamente sobre o estupro. E tem umas coisas muito tensas aqui. Então, como grande parte dos casos de estupro, na verdade, foram cometidos por familiares, e quando as pessoas tinham de 11 a 13 anos. Então é um tema que a gente precisa discutir. A gente precisa gerar consciência. Robson, eu acho que a mulher tirar a roupa e botar uma plaquinha aqui no peito não merece ser estuprada. Eu acho que isso é demais. Meu querido, eu não tô nem aí pro que você acha. Honestamente, elas não estão nem aí pro que eu acho. Longe de mim mandar na luta dos outros. Honestamente, eu, Robson,
quer fazer isso, faça. Quer fazer, não faça. Mas não desqualifique a luta inteira do feminismo porque certas pessoas fazem algo que você não gostaria de fazer. É que nem aquele raciocínio. Eu não sou cristão porque, sei lá, o bispo da igreja tal rouba todo mundo, então todo o cristianismo é uma falácia. Esse já é uma falsidade lógica, sabe? É de uma coisa complicada fundar argumentos em relação a isso. Bom, esse vídeo vai ficar bem curto. Basicamente eu só queria lançar ele meio no olho do furacão mesmo. E vamos discutir essa questão. Ainda vai dar muito pano pra manga, pelo que eu tô vendo. As pessoas ainda estão discutindo, isso é ótimo. Vamos discutir, vamos debater, vamos entender o que é cada coisa, antes de ficar dizendo que os quadrados são redondos, que os redondos são quadrados, e que todo mundo é machista e que ninguém é machista. Vamos colocar as coisas nos seus lugares. O que é feminismo? O que é machismo? O que é a polissemia da palavra? Não. Vamos colocar as perguntas corretas, vamos pensar sobre isso, ok? E no mais, obrigado por estarem aqui, obrigado pela paciência com a minha voz. E Robson Lima, desligando, até a próxima, viu?